E aí, mulher? E aí, tudo bem? Tô Tocando de bem, e Ratos você? Mac Studio. Tudo jóia. Ah, tá me ouvindo legal aí? Tô ouvindo bem. Então, fechou. Bom, você já sabe qual que é esse papo aqui, né? Sim. Ah, então tá bom. Bom, primeiramente eu vou começar me apresentando aqui. Meu nome é André Jesus. Esse quadro que eu tô puxando aqui hoje, de novo, surgiu de uma viagem que eu fiz no ano passado. E eu gosto de dizer que é um caminho de você se conectar com as pessoas, né? É através da história delas. Então, nessa viagem, um amigo meu fez uma brincadeira, porque eu perguntava para todo mundo que eu encontrava lá: pô, e aí, me conta a sua história, sabe? Tell me about your story. E as pessoas me contavam a história delas, mas era por uma outra ótica, não curricular. É como eu gostaria que elas me transmitissem como elas gostariam de ser apresentadas, assim, no primeiro olhar. Então, eu tô aqui hoje, meu nome é André Jesus, todo mundo que está aqui nessa audiência é meus três fãs, muito obrigado aí sempre. Mas hoje eu tô com uma das líderes aí, mano, do Macui que eu acho muito foda. É uma mina que tá sempre dando papo aí, corre forte, mas eu vou deixar ela se apresentar. A Yara, dá o papo aí, tá com você. Me conta a tua história aí. Bom, primeiro é uma honra ter recebido esse convite para trocar essa ideia com você, e me apresentando. Bom, eu sou Yara, tenho 40 anos, sou mãe de filha adolescente, corro, já tenho 8 anos e já tem uns 2 anos e pouco que eu tô à frente da UDG, como uma das fundadoras, e a gente está fazendo corre aí, sou professora também, e multitarefas, né? Pô, que maneiro. É muito legal conhecer as pessoas, porque às vezes eu acho que tem gente que não faz ideia do que você faz ou fazia no mundo, né? Pô, Exa- você ser professora não foi a primeira coisa que eu fiquei sabendo que você era, mas eu fiquei muito contente quando eu descobri que você era professora, sabe? Pô, no movimento da corrida, é mãe, sabe? Tá no corre aí. Igual muitas pessoas parecidas com a gente, e ela é professora ainda. Eu queria que você falasse dessa tua experiência aí com a educação. Você dá aula onde? Você pode falar, se você quer falar, você Não, pode. posso entrar nesse assunto, com certeza. Bom, a minha história com a educação é bem interessante, porque eu sou, tenho 5 irmãs, né? Aliás, tenho 4 irmãs e um irmão, né? Tenho 5 irmãos. E as minhas 4 irmãs são da área da educação. E a minha mãe também foi da área, se formou no magistério, mas a minha mãe acabou não trabalhando, né? Porque ela teve 6 filhos, acabou tendo uma história mais do cuidar, maternar mesmo. E aí nós, né, as filhas, todas entramos na área da educação. Algumas das minhas irmãs, né, que são mais velhas, já aposentaram, umas como diretora, outra trabalha como coordenadora, mas todas na área da educação. E eu fiquei 8 anos trabalhando com a área de inclusão, né? Acho que por conta disso também meu olhar mais inclusivo na corrida, voltei o olhar para isso, mas dentro da escola trabalhei 8 anos na área de inclusão escolar. E aí hoje, esse ano, eu decidi voltar para a sala de aula até para diminuir um pouco a minha jornada e me dedicar mais à corrida e ao DG também, porque as coisas vão tomando proporções na vida da gente, aí a gente tem que ir equilibrando os pratos. Então, hoje eu trabalho à tarde, né? Dou aula para uma turminha de segundo ano do ensino fundamental, são crianças de 7 anos na fase de alfabetização. Então, tô ficando meio maluca, né, para voltar, toda a rotina e tudo mais, mas está sendo bem, engrandecedor voltar para a sala de aula. Pô, que legal, maneiro demais. Temos uma professora no corre aí, então esse lance aí de botar ordem na galera e tal, Sim, já já, tô acostumada. já vem do dia a dia, zero surpresas. Eu acho muito, muito legal, de verdade, conhecer um pouco mais da história das pessoas, assim, a sua, porque a gente que faz esse movimento, inclusive de corrida na rua, né?
A gente entende a dificuldade que é hoje para uma mulher sair sozinha na rua Sim. e fazer seu treino de manhã. É um privilégio que eu, enquanto homem, eu desfruto disso, né? Mas eu não fico alheio a essas questões. E aí você falou dessa liderança da UDG e tal. Eu queria que você, na verdade, não é uma provocação, mas eu acho que você me dissesse assim, tipo, cara, assim, nesses movimentos de corrida, o que que falta para você, para os caras entenderem que é você que está no toque e você tem que ter esse olhar mesmo que eu sou a liderança e não tem esse papo de porque é mulher não pode, porque mulher Uhum. pode, sabe? Eu queria ouvir de você, do teu olhar dentro desse movimento, o que que você acha, o que que você traz de sugestão para melhorar, porque a gente vê muita gente falando, né? Mas eu queria Uhum. saber efetivamente o que que você acha. Eu acho, assim, eu trago um panorama que eu acho interessante, de quando eu comecei a correr para agora, né? Que eu comecei há 8 anos atrás. Então, eram pouquíssimas mulheres correndo, pouquíssimas mulheres se destacando na corrida, pegando pódio e tudo mais. Parece que era um movimento de as mulheres não se sentirem pertencentes, talvez acharem que elas não podiam correr e correr forte, correr rápido. E hoje as pesquisas, os dados estatísticos provam que realmente as mulheres cresceram no esporte e em 2025 até ultrapassaram o número de praticantes, né, masculinos. Então, isso é muito importante. Acho que as mulheres têm encontrado um ambiente mais seguro e eu acho que ver outras mulheres correndo também mostra para elas que elas também são capazes de estar ali e ocupar esses lugares. E eu acho também que os grupos, né, as comunidades, elas trouxeram um ambiente mais seguro para as mulheres poderem praticar a corrida. E nessa manobra toda, eu acho que a gente ainda enfrenta muito machismo, né, em relação à corrida. Quem é a mulher que nunca que estava correndo e nunca aconteceu isso de passar um cara e querer correr mais forte que ela para mostrar que, nossa, eu consigo. Às vezes você vê o cara morrendo, mas você passou, parece que mexe com um bril masculino de querer passar na frente. Claro que não todos os homens, mas isso acontece de forma recorrente. Já aconteceu comigo várias vezes. E também outras situações, né, do dia a dia que a gente enfrenta em relação à corrida. Esses dias mesmo eu vi um vídeo que uma moça postou que ela fez uma brincadeira de tiro com as Era amigas. só porque era. Até mais, Che. Vai com Deus. Tá saindo, tá avisando que ela tá saindo. Ah, belezinha. Vai Então, lá. e aí essa menina postou um Reels com as amigas dela disputando um tiro de 400 metros e ela colocou lá, 400 metros, pace 3:12. Eu fiquei chocada com a quantidade de homens duvidando do pace dela, pedindo para ela mostrar o relógio, para ela mostrar o Strava. Então, assim, parece que ainda existe, eu acho que a gente está numa sociedade que é machista, então acho que as mulheres no esporte não vai ser diferente, vão também passar por isso. Acho que vai dar união das mulheres para enfrentarem, né, mesmo esse machismo e aos poucos indo desconstruindo isso e trazer para perto esses homens que demonstram entender toda essa problemática e ser parceiros e apoiar também as nossas causas. É isso aí. E a gente está nesse movimento exatamente para fazer isso aí, né? A gente acaba trocando sempre muita ideia, assim, nesses espaços que a gente frequenta. Eu procuro sempre dar esse papo para os caras também, né? Eu acredito que é muito importante a fala de vocês, sabe, sobre isso, sobre esse olhar, a sensação de estar num espaço desse e os olhares, né, que vocês recebem, sabe, as falas totalmente desconexas, né? E eu não acredito que tenha a ver com uma pessoa que é mais velha, uma pessoa que é mais nova. Eu acredito que é uma herança mesmo que a gente carrega e que a gente precisa erradicar, sabe? Faz tempo isso, muito tempo. Eu vejo muito, né, notícia, assim, do mundo esportivo, mas também procuro sempre estourar minha bolha e eu vejo que esses casos de violência mesmo, sabe,
contra a mulher dentro do esporte, eles estão muito latentes, sabe? E parte da gente mesmo, em se incomodar, sabe? Incomodar essas pessoas que ainda pensam dessa forma, né? É muito pequeno. Então, que bom que esse espaço que a gente está criando, a gente vem conseguindo criar É. essas conexões com essas boas pessoas que estão dispostas a ter esse olhar, sabe, mais humano mesmo, para dentro desse movimento aí que é a corrida de rua. Você falou da ODG, falou da liderança, dessa dificuldade com os caras, né? Mas dentro desse movimento que você faz, eu queria que você falasse um pouco mais da ODG, mas pelo olhar que você tem, não como líder, sabe? Aquele olhar da pessoa que vai no movimento. Você iria, assim, de coração aberto no seu corre? Você, uma pessoa que já frequentou outras comunidades de corrida, que já corre há muito tempo, conhece outros espaços, né? Você indicaria a UDG para alguém ir e por que que você indicaria a UDG para a galera ir lá? Com certeza. Eu vendo meu peixe. Boa. Assim, eu acho que é importante falar como a UDG começou e por que a UDG começou bem brevemente. Eu e o Renato, né, que é o meu parceiro na UDG, que é o segundo fundador junto comigo, né? Nós começamos a UDG. A gente começou a UDG num ciclo de treino que a gente estava fazendo para o Ironman 70.3 de São Paulo. Nesse ciclo, a gente já falou que a gente é o underground do rolê e tal, a gente sempre acabava treinando sozinho e tudo mais, porque para nós importava muito mais do que a parte performática do esporte, importava também a parte social e tudo mais, né? E aí nesse ciclo, a gente percebeu que a gente acabou treinando mais sozinho, assim, e que às vezes muitas pessoas não tinham espaço no esporte, no ambiente da assessoria, por muitas vezes a maioria desses ambientes serem um pouco excludentes, assim, ser todo grupo de assessoria ter aquelas piadinhas que hoje a gente sabe que, né, não são mais piadas, são é, coisas homofóbicas, às vezes, coisas racistas, às vezes, comentários desnecessários e também bastante elitismo. E a gente percebia que isso incomodava de certa forma. E também o fato de muita gente querer treinar, assim, amigos, tô começando a correr, queria correr, vamos correr aí qualquer dia, e nunca dá certo porque a gente estava sempre treinando planilha. E aí, quando a gente acabou esse ciclo, vamos começar a UDG. Então, a gente começou final de 2023, é, no, quando tudo era mato, tinham poucas crios ainda, pouquíssimas. E aí a gente foi conhecer algumas que estavam que estavam ativas, né? Porque tinha algumas que não estavam ativas e tudo mais. E aí a gente criou a UDG e a UDG acabou se transformando nessa comunidade que é hoje. E eu, sem dúvida, recomendaria a UDG para principalmente para quem está começando a correr, para quem de repente já é mais experiente na corrida e quer levar alguém para começar a correr, para ter uma experiência com a corrida. Eu sempre falo, né, de modo geral, para nossa comunidade, para os nossos staffs, para a gente ser acolhedor com as pessoas, para a gente pensar no uso do espaço público coletivo, esse olhar, né, de civilidade, perceber que a gente não está usando, ocupando o espaço público sozinho, que a gente tem que pensar sim nas outras pessoas que também estão usando esse espaço. A gente sempre fala muito sobre a segurança, sobre a importância de tornar o esporte mais acessível para as pessoas, mais diversas possíveis, e para criar mesmo essa sensação de pertencimento, para as pessoas verem que elas podem sim correr, elas são capazes, é aquele negócio das mulheres que eu falei, que quando eu comecei a correr, a gente não via tantas mulheres e tantas mulheres se destacando na corrida. Hoje tem muita mulher correndo muito bem e assim, treinando, ou a mulherada que também corre para ter um hobby, né? Porque a gente precisa, né? Homens têm sempre muitos hobbies e as mulheres, às vezes, né, o que elas têm, fazem no tempo livre é cuidar
dos afazeres e coisas da casa e filhos. Então, as mulheres também têm que tomar esse lugar de protagonismo e ter esses hobbies como a corrida. Então, eu com certeza falo que a UDG é um lugar de expansão para muita gente. Tem muita gente que vai e começa a criar laços lá na UDG e conhece outras pessoas e criam grupos de amigos dentro da nossa comunidade. Então, eu com certeza recomendo para todo mundo. Pô, que legal mesmo. Eu também recomendo porque eu já fui correr aí na UDG É, também. Conheço uma galera aí, eu sou meio suspeito para falar aí dos espaços que eu frequento, mas eu, assim como você, enquanto líder de comunidade também, eu tenho esse mesmo olhar. E aí faz muito sentido quando a gente frequenta um espaço como esse e a gente é olhado com esse olhar humano mesmo, né? Um olhar muito generoso, né? Aquele de quem quer recepcionar mesmo a pessoa. Independente de como ela veio ou chegou lá, né? Tem esse olhar assim, sim, oi, encosta aí, vem cá tomar com a gente, de onde você é. Pô, tem o nosso amigo Bertola aí também, né, o sim, Mário, pô, são pessoas que sempre que eu posso eu troco uma mensagem, que eu criei essa conexão aí. Tem muito desse lance do senso de pertencer. As sim, pessoas elas estão procurando esse acolhimento em tudo quanto é lugar que elas vão. E aí, a partir do momento que você chega, eu vou colocar como um coletivo, né, essa nossa comunidade da corrida, e você é abraçada por um indivíduo, a gente consegue ver que esse tipo de pensamento ele pode ser expandido para o coletivo, né? E não fica só no âmbito da corrida, porque a corrida conecta com, para mim, conecta com tudo. sim, E como essa live foi o que abri, é só minha opinião que importa sobre isso, dela se sim, conectar com tudo. E é legal poder ir para a escola e ver a professora a Yara falando com as criancinhas igual ela fala ali, adaptando a linguagem, quando a rapaziada, né, tá ali se formando para poder sair para correr. Olha, segurança, tá na fila. Vai pegar o lanche, não empurra o coleguinha, não empurra a coleguinha, sabe? e eu Pô, sou bota a chata ordem. mesmo, hein? Mas, pô, tem que ser, né? Porque a vida às vezes pede alguém com o pulso firme para Sim, poder conduzir, né? Não é firme de ser incisivo, sabe? É firme de demonstrar autoridade. E sim, nada mais do que você, uma pessoa que é professora, autoridade para colocar ordem nesse pessoal para poder puxar o pelotão. sim, com Aproveita e já fala certeza. para a galera aí quando que rola os treinos da UDG em Sorocaba, onde é, porque existem outras cruzas nesse Sim. movimento aí Bom, também. a UDG é uma comunidade bem plural, em primeiro lugar, gosto de enfatizar isso. Na UDG a gente tem pessoas que só correm com a gente na UDG, que vai uma vez por semana lá correr e tá tudo certo. Tem as pessoas que estão se dedicando, estão treinando para fazer prova, aumentar a distância. Então a UDG é para todo mundo, em primeiro lugar. E a gente se encontra toda quarta-feira, às 19h27, faz a concentração, dá um tempinho para a galera chegar, botar a fofoca em dia. E aí a gente começa a correr perto das 8, né? Um pouco antes das 8, a gente chama o pessoal, junto o pessoal, troca aquela ideia. E aí o nosso corre é itinerante, a gente não tem um lugar fixo. Cada semana a gente corre num lugar diferente, a gente vai para um ponto diferente, às vezes uma praça pública, às vezes um parque, às vezes até um estabelecimento, um barzinho, uma lanchonete. Então, dependendo do lugar que a gente acha que vai comportar toda a galera, a gente se organiza e escolhe, né, monta os, a programação. E assim, como a gente estava falando, né, de liderança e às vezes ter que ter um posicionamento um pouco mais incisivo, e eu sou essa pessoa, né, por conta da segurança mesmo. Eu tento passar para as pessoas que às vezes a gente mede as coisas com a nossa régua e eu penso, ah, se for eu correndo sozinha ali do lado da guia, ah, beleza. Ah, eu vou atravessar, o sinal tá aberto, mas o carro tá longe, eu correndo sozinha, de boa, eu consigo. Só que às vezes falta essa percepção das pessoas de pensar que eles estão num pelotão com. Às vezes a gente divide, né? O nosso corre, a gente divide em três pelotões. Um pelotão que vai num ritmo um pouco mais avançado ali, que é uns 5h30, para quem já está acostumado a correr.
um pelotão que é o Easy Run, que é mais intermediário, que vai ali nos 6h30, 7, e o Sexy Pace, que é mais voltado para os iniciantes, que corre 2 minutos e anda 2 minutos. Então, esses pelotões, cada pelotão às vezes tem 150, 200 pessoas. Em dia de Pô, casa cheia. repete isso aí, velho. Quantas Oi? pessoas? Repete essa informação aí. Quantas pessoas? Dependendo, tem pelotão que fica com 200 pessoas, mais ou menos. Então, por isso, as pessoas às vezes não têm essa noção de que você não vai atravessar a rua sozinho, você não vai para a rua sozinho. Então, a gente tem muito esse compromisso com a mobilidade urbana, que a gente não vai comprometer o trânsito com o nosso corre. Então, até porque demandaria uma logística e talvez não ia ser, não ia funcionar na cidade, né? Então, a gente Sim. tem essa manobra de fizemos um trabalho educativo ao longo desses 2 anos para a galera e colocamos como regra só correr na calçada, só atravessar na faixa. E aí a gente tem um time maravilhoso de staffs aí, são quase 35 staffs que ajudam a gente nessa manobra de fazer a 35. contenção. 35 staffs, todos voluntários engajados em ajudar o pessoal na rua. Então é muito bacana, é um movimento assim, um movimentão mesmo de papo de comunidade mesmo. Todo mundo tá ali dando sangue para ajudar o outro. E Ah, aí entendi. tem que ser nesse ritmo, a gente tem que chamar atenção, porque a gente sabe que ali nem às vezes, né, tem um ou outro que não está na disposição de seguir as regras, mas a gente está sempre ali, tal qual a professorinha chamando atenção. Boa, boa. Eu gostei desses números aí que você falou, e aí me trouxe uma boa reflexão, né, sobre isso, a questão da segurança, né, e da mobilidade urbana. Eu já estive aí em Sorocaba mais de uma vez, mas assim, como eu não sou local, não conheço muito bem os trechos, né? Então sempre fui acompanhado por alguém ali. Então já fui correr com assessoria, onde o ritmo é um ritmo diferente, a dinâmica é outra, né? É muito do olhar que você trouxe, de você passar por um lugar com uma pessoa, duas ou três. Outra Sim, coisa é você passar com um pelotão, igual vocês passam aí com 200 pessoas, né? E, poxa, é muita gente, muita sim. gente. Como que vocês controlam isso? Como que vocês sabem efetivamente quem é cada pessoa? Porque começam a virar ali figurinhas carimbadas, né? Eu falo isso com muito amor no coração, que eu gosto muito quando a galera volta, sabe? É muito importante frequentar uma vez, mas quando a pessoa se sente acolhida, eu acredito que ela volta. Então, como que vocês têm esse controle? Tem algum controle que vocês fazem hoje para saber efetivamente quem que está colando no seu rolê, se tem mais mulher, se tem mais homens, sabe? Qual que é a faixa etária? Hoje a gente usa, né, como forma de confirmação de presença, hoje a gente usa só o Strava, né, a Legal. parte de criação de evento lá do Strava. Então a gente não tem uma numeração exata de quantas pessoas tem no corre, a gente tem uma, uma ideia aproximada do número de pessoas a partir do número de inscrições. E aí a gente vê pelo carômetro mesmo, tipo as carinhas repetidas. Tem pessoas que a gente acaba fazendo amizade, conversando mais. A pessoa vai toda semana, troca aquela ideia. Mas assim, é muita gente. Eu falo que eu nem tô preparada para tudo isso, porque às vezes eu me sinto mal da pessoa vir conversar comigo, me chamar pelo nome e eu, tipo, meu Deus, eu não lembro o nome da pessoa, eu não sei mesmo, porque é muita gente. Mas assim, é uma experiência totalmente diferente para mim, porque eu sou uma pessoa bem reservada, não gosto muito de aparecer. A galera até sabe aí pelos meu Instagram, quem me acompanha, que eu não sou muito midiática de postar e tudo mais. Inclusive, eu estou morrendo de vergonha agora, mas estamos aí. Gente do céu. Mas, assim, na hora de falar para as 500 pessoas, eu tô no meu habitat natural de oratória de sala de aula mesmo. E aí eu me transformo e eu falo com a galera e consigo botar ordem junto com os staffs, né? E boto ordem nos staffs também, se precisar. Boa, boa.
Você comentou desse número de. Eu achei legal, bem legal assim a informação, né, dos números das pessoas que vocês movimentam aí, né, o impacto que isso causa e é um impacto social mesmo, de você tirar a Sim, pessoa ali de uma zona de sedentarismo, talvez, né, para se movimentar, de você trazer uma pessoa para um lugar onde você socializa efetivamente ali no offline, para você, inclusive, potencializar essa questão do bem-estar, sabe? sim. Eu sou fruto disso, então acredito muito nesse olhar assim que a corrida traz. Eu acredito que ela resgata, inclusive, a dignidade do ser, né? Porque quando você começa a beber dessa fonte, e você começou, né? Você fala, pô, essa água aqui é meio amarga. Mas aí vai Olha, começando a ficar normal, normal e fica olha, docinha só, depois. só te atrapalhar lá, o Bertola já tá querendo fazer o da risada aqui, ó. Ah, Ainda bem que sou um staff quieto. ô, Bertola, o Bertola é parceiro, gente boa. E que bom que nessa jornada também a gente encontra muitas pessoas dispostas a fazer isso, Sim. né? Como que funciona esse processo de seleção? Se hoje eu quisesse, sei lá, ser o staff da UDG, o que eu, André, precisaria fazer? Então, nossa, assim, no começo foi tudo muito instintivo, assim, as pessoas iam se aproximando, até porque tem muita gente que cresceu ali na corrida junto com o crescimento da UDG, da nossa comunidade, né? A galera começou a colar e daí era um grupo pequeno. O nosso primeiro corre, a gente foi chamando amigos de boca. E aí foram 20 pessoas. E daí dessas 20 pessoas, daí no próximo corre já transformou em 40. E aí, aos poucos, assim, tipo, em menos de 2 meses, a gente já tinha um corre com quase 100 pessoas. E aí aquelas pessoas que colavam desde o início, uma galera que foi, né, se aproximando mais, aí a gente chamava de aliados até no começo. E aí a gente tinha alguns aliados ali que ajudavam a gente a botar ordem no corre. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que foi ficando mais sério. Aí a gente começou a fazer uma seleção por forms, né? A gente fazia algumas perguntas tal. E aí, de tempos em tempos, né? A gente sempre dá total abertura para as pessoas que quiserem continuar ou não sendo staff, que a gente sempre fala que é um compromisso enquanto você está na função, né? Mas não é uma obrigação eterna. Então, a gente entende que todo mundo tem a sua vida, o seu trabalho e tal, então a gente sempre deixa bem aberto. E aí, de tempos em tempos, quando a gente precisa, a gente faz uma seleção pelo Forms, porque a gente faz várias perguntas. O Bertola até reclamou que a última seleção ele falou que parecia um vestibular. Mas é que é importante a gente conhecer as pessoas. Boa. É importante a gente conhecer as pessoas para saber se elas vão estar na mesma tocada que a gente, no mesmo propósito, né, na mesma batida, no mesmo ritmo. Então, por isso é importante a gente conhecer as pessoas que a gente vai colocar para atuar dentro do projeto com a gente. Então, porque a gente entende que, apesar de ser uma atividade que todos nós estamos fazendo de forma voluntária, existe um compromisso ali que a gente precisa ter muito sério dentro da gente para não perder o propósito também. Então a gente faz assim. Aí, periodicamente, a gente solta informes aí. Fala, receba esse Forms aí, seja staff da UDG. Pô, que legal, o Bertola tava falando que foi montar um Enem, velho, para ser staff. Mas é isso aí, precisa ser criterioso mesmo, porque para cuidar das pessoas, a gente precisa mesmo do mínimo, né? Para estar ali Sim, na rua, fazendo um corre seguro, maneiro. Eu acho muito legal, assim, essa iniciativa de todo mundo que se propõe a fazer, criar uma crew de corrida nesse formato, sabe? Pensa-se na segurança, tem todo um escopo, né? Tem um cronograma para poder ser seguido, a agenda de vocês muito concorrida também. Não digo só, e quando eu falo só, não é diminuindo o processo, porque a corrida ela é um mundo, ela é um universo. E às vezes a galera vê a gente fazendo esses corres, eu trago muito para mim também. No dia é muito fácil tá lá, sabe? Correr, deixa sim. só mochila, né? Mas você vai entender quando eu falo que é de um grau de dificuldade muito grande você colocar isso para rodar da maneira que as pessoas precisam, né? Não do jeito que elas querem só.
porque às vezes é muito o querer. Eu gostaria também que todo corre que eu organizasse fosse só de festa, todo mundo correndo fortão, quem quer correr fortão, quem quer correr leve. Mas eu sei que às vezes fica uma pessoa para trás, e não é porque eu corro mais rápido que eu vou deixar aquela pessoa para trás. A gente tem esse senso de sempre voltar para olhar, trazer, né? Não tem essa vaidade de só querer puxar. Então é muito legal esse rodízio aí que eu vejo que vocês fazem, inclusive no corre de vocês, para puxar o pelotão, né? Sim, E todo mundo começa de algum lugar, eu comecei também, sabe? Pô, querendo levar uma bandeira, carregar uma caixinha. E aí você começa a ver como as lideranças de cada um desses movimentos é uma cabeça diferente, mas estão sim. sempre ali alinhados com esse mesmo propósito do cuidado, do bem-estar. Mas não sei se eu passaria nesse Enem aí não, hein? Da UDG. Não sei mesmo. Pô, muito legal. Eu ficaria aqui falando a noite inteira só da UDG, porque eu sei que é um mundo, né? Tem muita coisa aí que vocês colocam na pista também. Tem. É um projeto legal. Na maratona aí de Sorocaba, foi muito maneiro estar aí no espaço também. A receptividade das pessoas em Sorocaba. Então, pô, quem não consegue fazer uma major, mano, não precisa não, é só lá para Sorocaba, porque tem uma energia muito ímpar, sabe? Não posso falar um palavrão aqui pelo horário e também senão a live pode cair, mas eu gostei muito, sabe? Eu tenho um amigo chamado de Cran, ele sempre falava, cara, você tem que correr lá em Sorocaba, mano, você tem que correr em Sorocaba. E aí teve a primeira, eu sei como foi todo o imbróglio, sabe? A gente conhece a corrida, a gente vive a corrida. Teve a segunda, e aí vai avançando e você fala, poxa, eu voltei com uma cesta básica para casa do kit, sabe? E eu não paguei R$ 200 na inscrição. Então, eu acho que é muito legal, assim, ver esse movimento de vocês crescendo, provas que estão se tornando provas desse calendário formal que nós, como corredores de longa data, acabamos criando, né, com as nossas provas de referência. Tipo, eu gosto de fazer a Specit, é a minha prova preferida. Ah, não, eu gosto da São Silvestre. Pô, mas eu gosto do circuito das estações, então tem corrida para todo mundo. E Sim. é legal saber que em Sorocaba tem esses movimentos, sabe? E as pessoas vão começar a acessar isso da maneira certa. Porque eu gosto de falar que esses grupos de corrida são como se fossem colégios da corrida, né? Ou escolas de corrida, Sim. dependendo do nível e do momento que você entra. Porque você aprende até uma sinalização muito simples, que às vezes a gente está correndo no parque e tem uma galera que não sabe o que significa. Tipo, pô, o cara tá Sim. levantando a mão. Será que Correr ele tá pela pedindo ajuda? direita, né? Seguir a mesma lógica do trânsito. São coisas Exato. simples, né, que a gente consegue transmitir nesses momentos da coletividade mesmo. E facilita a vida de todo mundo, velho. Isso Sim, já me safou várias vezes em pista de atletismo, sabe? De pisar na pista ali e saber que eu não posso ficar fazendo selfie, gravando conteúdo na faixa 1, que eu tenho que fazer o meu desaquecimento nas raias mais abertas, sabe? E eu acredito que o conhecimento adquirido, quando ele é compartilhado mesmo, você enriquece a informação que você está passando e os espaços também que você está querendo criar para uma boa convivência. Então, pô, legal, a gente tem uma pista muito legal aqui na Zona Leste, que é a pista do Parque Serete. E é legal ver as pessoas indo praticar o esporte nessa pista, porque eu ouço muito questionamento da galera da corrida mesmo, para falar que não tem esses espaços em alguns estados, e aqui a gente tem esse acesso, mas ainda assim é muito escasso, porque São Paulo é muito grande. Então você tem poucas pistas abertas. Você tem a do Pacaembu, que é uma pista maravilhosa, referência, todo mundo quer correr lá, mas fica muito afastado dessa outra região aqui. A pessoa, para poder ir lá para o Pacaembu para correr numa pista de atletismo, ela pega uma distância muito longa. E tem uma pista aqui do Sereste, a prefeitura que gerencia, até um tempo atrás, muito tempo atrás, precisava de carteirinha, fazer um cadastro prévio para você poder acessar a pista. Hoje ela já é aberta ao público de maneira geral. Há exceções quando tem eventos lá, né, no Serete, nessa parte que é um campo de futebol, mas você vê colégios, inclusive, com professores dando aula de atletismo hoje nessa pista. Então é um espaço muito legal, assim, de convivência também. E para quem for lá e for lá a primeira vez, no portão tem as regras da pista. Eu vejo uma galera falando, mas eu não sabia que não podia isso.
aí tem uma lista de regras da pista, de sim, boas convivências, né? Então, pô, a gente já sabe que não pode cuspir na pista. Aí você tá correndo e tá o cara lá cuspindo no chão da pista, sabe? Ah, você não pode andar na raia mais baixa. Não é que você não pode. Você não pode mesmo, porque tem gente treinando lá. Você pode causar um acidente. Você se machucar e a outra pessoa se machucar, sabe? Quando você vai sair da pista, se você está na menor raia, você tem a opção de sair para fora ou você sair para dentro, mas você tem que olhar, sinalizar. Então, eu acredito muito na importância desses grupos de corrida, dessas crews, comunidades, ou como qualquer um queira chamar o seu, que eu acho que é válido, inserir as pessoas de uma maneira legal, sabe? Pô, você pode comprar esse tênis aqui para começar, sabe? sim. Você precisa comprar aquele tênis lá. Aí você vai se adaptando aí, você vê como isso funciona para você. De jeito. O seu é de outro. O Renatinho é totalmente diferente. Às vezes o que vai servir para mim não é referência para você hoje. Tá começando. Eu gosto de correr forte, sabe? Eu, Uhum. André, gosto. Mas para mim tá tudo bem também. Um sexy pace ali num dia que eu tô mais tranquilinho, eu quero trocar uma ideia, sabe? Que nem todo mundo tá nesse mesmo movimento para amassar, né? Igual eu gosto de falar. Sim, É bom correr forte, com o sangue na boca, assim, da hora. Meus manos, minhas manas que correm vão entender essa expressão. Mas eu comecei de um lugar também. Eu comecei correndo meus 100 metros, né? Devagarzinho ali. E aí eu devolvo para você, porque a ideia é você contar a sua história. Como que você começou efetivamente nesse movimento de corrida? de corrida. Bom, Querer correr. eu comecei por influência da minha irmã. A minha irmã, né, que veio antes de mim, essa, né, eu falei que eu tenho as quatro irmãs, né? Então, essa é a minha quarta irmã, que é a idade mais próxima da minha. Qual que é o nome É, dela pra gente agradecer ela depois? Eliane. Oi, Eliane, aí sim, hein? Eliane, inclusive, ela foi carinhosamente apelidada de Bina, porque no começo da corrida eu falava que era só, ela só me levava para cilada. Ela falava assim: "Não, vamos ali comigo, ó, vamos fazer ali naquela prova, é 5 km". Eu chegava lá, era 8. Aí ela falava: "Ah, quem Nossa. corre 5 corre 8". E aí eu falava: "É, cilada, hein, Bina?". E aí ficou. Até hoje, 8 anos, eu chamo ela de Bina até hoje por causa disso. Mas foi ela que me influenciou. Ela já corria e ela estava completamente alucinada, emocionada, apaixonada pela corrida. E ela sempre falava: "Ah, você precisa correr também. Ah, você olha o tamanho de suas pernas compridas, você é alta, não sei o quê, você tem que correr também, vamos correr". Aí até que um dia ia ter um treinão lá da assessoria que ela tava e eu acabei aceitando o convite. Aí eu fui. E aí já começa aquela coisa, né? Eu preciso aguentar correr sem andar. Aí comecei naquele pique, né? Corre e anda, como todo mundo começa. Às vezes as pessoas vêm para mim e falam: "Ah, eu queria correr, mas eu não conseguia até a esquina correndo". Eu falei: "Mas eu também não conseguia". Ninguém consegue assim naturalmente. É um processo, né? De correr, andar, corre, anda. Por isso que quando a gente começou o DG, a gente já incluiu, né? A gente foi aberto, a nossa ideia era ser inclusivo, então a gente já abriu para os iniciantes também que estão nesse movimento de corre e anda até conseguir fazer 5 km contínuo. Então o meu começo foi assim, e aí eu ia no parque, na época eu morava perto do Parque das Águas, que é um parque aqui bem frequentado também pela galera da corrida. E aí eu corria lá e a minha maior emoção era completar 1 km sem andar. E aí eu ia aumentando, aumentando, até que eu comecei a fazer o grande objetivo de todos os corredores. Completei os meus primeiros 5 km sem caminhar. E aí tomei gosto e nunca mais parei. Pô, que bom, legal. Eu acho muito maneiro mesmo. Acho que todo mundo começa de um lugar, né? Todo mundo Sim, mesmo começa de um lugar. E não é esse lugar onde a gente já sabe o que é pace, já sabe programar o treino no relógio, sabe? Já sabe amarrar o cadarço, né? 2 voltas, pelo menos, ali para quem tem dificuldades, amarra sempre. Já sabe que tem meias com materiais específicos para não assar o seu pé, ou para que sim, você transpirar muito também, né? E você começa a aprender.
e pegar os códigos dos lugares, né? Os Sim, acessos, as senhas. Então, um lugar onde vende talvez um tênis mais barato, uma promoção, né, num desconto também para você conseguir minimamente ali estar com um material que seja específico para a prática esportiva, né? Uma bermuda legal já te atende, uma camiseta confortável também já te atende, para você poder se inserir e começar nesse movimento. Eu comecei assim também, correndo bem fofinho, sabe? Doía tudo. Eu voltei para casa falando que eu não queria mais, que aquilo era horrível. E eu acho que as pessoas não entendem muito bem esse lance. E se você pega essa fala num recorte, você fala, como o cara tá falando um negócio desse? Ele tá sempre nos movimentos de corrida. Mas é que o começo, ele é custoso, sim. sabe? Se mexer, sair da zona de conforto real, dói, né? Mas dói primeiro aqui dentro, aí depois a gente externa isso. Então eu corri 100 metros e voltei para casa pé da vida. Falando, velho, como que alguém gosta de correr, velho? Você volta todo suado, parece que você vai, sabe? Toda hora tem um ataque cardíaco, dependendo da velocidade que você corre. Mas aí eu comecei a entender que isso me gerava outras facilidades também, né? Sim. Correr para pegar um ônibus. Pô, você já tem um condicionamento para correr para pegar um ônibus, sabe? Tem uma amiga minha, Amanda, e ela faz uns conteúdos muito maneiros também. E ela falou: Ah, eu treino para isso aqui. Então ela vai na feira, sabe? Ela mesmo lava a sacola dela. Não preciso de homem para nada, não. Eu me viro, sabe? Eu tô treinando porque eu quero continuar sendo essa mulher forte, firme, quando a idade bater, sabe? Chegar. Eu quero continuar me sentindo bem ao olhar no espelho. Então, eu acredito que para a mulher tem muitas outras questões do que Sim. tem para homem, né? Eu acho É, que a gente atinge. Ai, desculpa te cortar. Mas eu não, acho que manda a aí. gente atingiu um. A gente atingiu, né, no esporte um lugar bacana, que é daquele lugar de pensar que todo mundo pode praticar um esporte, mas nem todo mundo precisa ser um atleta de alto rendimento, um atleta profissional. Então, o esporte é o negócio mais democrático que tem. Você pode aprender o esporte e praticar ali do seu jeito, sem ter essa cobrança de ser um super atleta. E aí, hoje, eu acho que a gente tem mais claro os reais benefícios do esporte, né? De um treino, seja um treino funcional, uma musculação. Porque antes eu acho que ficava muito aquela coisa de quem treina é para cultuar o corpo, para ter um corpo bonito, para ficar no shape. E hoje a gente entende que não é isso. Você treina pela sua saúde mental. E uma coisa que eu sempre falo, que esporte, corrida, treino não substitui qualquer tipo de tratamento para saúde mental, terapia e tudo mais, né? Não dá para falar, ai, larguei tudo porque agora eu tô correndo. Quem tem que ter essa responsa também de cuidar da saúde mental. O esporte ele ajuda, mas ele não pode ser a única fonte salvadora de todas as questões de saúde mental. Mas hoje a gente vê que o esporte é muito importante para isso, para para a nossa vida futura mesmo, quando formos idosos, velhinhos, para justamente isso, conseguir viver de forma funcional e independente por mais tempo possível na nossa vida, né? Então, acho que hoje as pessoas enxergam o esporte de outra maneira e eu acho que isso também tem contribuído para cada vez mais pessoas estarem inseridas no esporte. Pô, eu acredito fortemente nisso aí que você acabou de falar. E que sim, a gente precisa ter muita responsabilidade ao comunicar isso, principalmente para quem está passando, né, por muitas questões e tem sempre alguém que a gente conhece que está passando por algo, né? Então, eu acho muito legal isso que você trouxe da responsabilidade de clarificar para as pessoas esse ponto, né? Eu cito muitos meus amigos, né? E aí tem um amigo meu, que é o Caio, ele falava, isso aqui não é terapia, mas é terapêutico. Sim, Então, você vem para cá e você tem uma outra visão do que é socializar com as pessoas, você sai daquela sua bolha, onde você está fechado ali, e você consegue acessar outros movimentos, você consegue se ocupar, né, diminuir ali a sua sensação de estresse. Você está correndo, você está com pessoas que estão ali buscando o bem, então não tem como ser diferente, mas a responsabilidade de entender. Você toma seu remédio, continua tomando seu remédio, sabe?
faz tua terapia, né? Eu tô com a minha terapia em dia também, acho muito importante esse lance para nós homens, né? Pô, mano, vocês têm que falar das paradas que afligem vocês aí também, né? Não dá para ser fortaleza sempre, né? De onde Sim, eu venho é muito esse conceito, sabe? Muito esse conceito. É uma herança mesmo que a gente tem que erradicar. Ah, o homem não pode isso. Ah, o homem não pode aquilo. Você pode falar dos seus problemas, sabe? Que te aflige. Você pode ter o seu momento de vulnerabilidade também. Eu acho com importante certeza. um homem falar isso, né? Porque às vezes o outro homem tá vendo ali e não tá entendendo o que ele tá passando. E realmente, nós homens, eu acredito que a gente não conversa muito sobre isso, sabe, Era? Tem um documentário que o meu irmão participou, que tem no Globoplay, chama-se Motriz. E esse documentário aí, chamado Motriz, é uma roda de afetividade de homens, homens pretos, onde cada um compartilha tempos e movimentos de sua história. Então fala das suas vulnerabilidades, conta a questão da sociedade, de como aquele homem é visto, né, através do espectro social. Então você acaba tendo uma visão muito mais aprofundada sobre questões de homens a depender de onde eles vieram, de suas relações, de sua construção enquanto pessoa, né? Sim. Então, fica até uma dica aí se você não assistiu esse documentário, muito legal. Ai, Meu quero irmão tá assistir. lá, então aparece um pouco, né, do que se permitiu aparecer sobre a nossa relação dentro da família também. Então é muito legal mesmo. E passando por esse gancho, né, a gente fala de corrida, dá uma volta, fala da sociedade e fala de outras coisas, porque, pô, tá tudo conectado, né? Sim. Eu vi que você fez uma prova maneira aí outro dia e eu queria saber sobre essa última prova que você correu, a última mesmo. Como que é para você esse lance de você chegar lá? Não estou dizendo, ah, eu tomo isso de manhã, ah, eu, sei lá, consumo isso. Não é isso. Como que é o teu preparo, assim, dentro da sua rotina mesmo, da sua casa? Porque você é professora, você é mãe, né? Você é esposa, você tem várias demandas que você toca no dia para você conseguir ajustar a sua agenda e chegar no domingo e falar, hoje é o meu dia e eu vou amassar no pistão. Só que você tem que estar dentro do seu momento ali, né? Como que você fica nesse seu momento aí? Como que você chega nele? Olha, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas incrivelmente para fazer provas de corrida eu não fico ansiosa assim, a ponto de sentir que aquilo tá me travando ou trazendo algum sentimento. Eu acho que correr para mim é tão maravilhoso que me ajuda até colocar minha ansiedade no lugar dela. Então, assim, a última prova que eu corri foi aqui em Araçoiaba, perto de Sorocaba. Foi na fábrica da Vitafor. A Vitafor é uma das nossas patrocinadoras da UDG, e aí eles começaram a fazer um circuito de provas, e a primeira prova foi saindo da fábrica, dentro da fábrica, literalmente, e foi muito legal. E era uma prova curta, de 5 km. E aí eu não estou treinando especificamente para fazer 5 km, mas todos os treinos, né, que eu tenho feito têm me ajudado, né, principalmente treinos de tiro e tudo mais. Então, assim, eu me preparo, eu penso que para mim a minha maior dificuldade para eu me manter bem na corrida é eu conseguir dormir bem, porque eu sou muito ansiosa, desde os 20 e poucos anos eu trato insônia, às vezes tô de boa, não tô tranquila, não tô tratando nada, mas às vezes estou num pico de ansiedade e durmo muito pouco. Então, isso eu entendo que interfere totalmente na minha corrida. Então, para me preparar para correr bem, assim, principalmente quando tem prova, eu tento dormir o melhor possível naquela semana, hidratar bem e procuro nem pensar na prova. Tipo, penso assim, é um dia comum, como qualquer outro, que eu vou correr, vou me divertir, vou encontrar várias pessoas queridas, vou gritar para várias pessoas e vou ouvir várias pessoas gritando para mim. Então, eu penso que a prova é uma festa da corrida, e independente do que for, eu tenho que
curtir, aproveitar, e talvez não vai ser como eu queria, porque a gente não tem controle sobre tudo, mas eu sempre vou com a cabeça de que eu preciso me divertir na prova, que às vezes vai doer, mas eu vou lá para fazer o meu melhor. Então, para mim, essa é a vibe de prova, assim. Agora, quando eu não falei, mas eu fiquei um tempo no triatlon, acho que foram uns 3 anos ou 4, talvez. Aí sim, eu tinha muita ansiedade por causa da natação, Te né? pega a natação? Por conta da natação, a minha cabeça já pensava, meu Deus, o mar vai estar mexido, vai estar ventando, vai ser difícil de nadar, eu vou beber água, alguém vai me dar um soco ou um chute no nariz, vai cair meu óculos. Então a mente da pessoa ansiosa já fica pensando tudo que pode dar errado numa natação. E na corrida eu já não sou assim. Na corrida eu acho que eu já estou no meu ambiente mais seguro, eu já tenho mais um conforto em estar ali, em pertencer ali. Já sinto que é um ambiente mais controlado e controlável. Então, para a prova de corrida eu só meto marcha. Boa, eu gosto dessa expressão, meter marcha. É muito legal. Eu gosto de ver as minhas amigas correndo forte, sabe? Eu chamo as minhas amigas aqui para correr, para fazer esse processo mesmo de inserir elas nesse movimento aí e elas puxarem mais mina para fazer o que você faz aí, sabe? Ser esse ponto de referência, assim, pô, a Yara corre pra caramba, mano. Então, se ela corre pra caramba e corre com os caras, porque é a relação que se cria hoje, né? Pô, se a mina tá correndo com o cara, a mina tá correndo forte. Mas eu não acho que é assim. Eu acredito que tem muita mina correndo forte, igual você citou mesmo. São números, né? Eu tava num evento esses dias, velho, tem mina que você nem consegue acompanhar. Assim, não dá. Não importa. Não dá para acompanhar. Fazem coisas absurdas. Eu acho muito maneiro. E eu tenho umas amigas aqui que fazem isso também, sabe? Eu fui correr outro dia com a Bruna, ela é líder lá do Corre Quebrado, que é uma crew, que eu também gosto bastante, né? E aí a gente marcou um treino de sábado lá na USP. E ela falou, mano, vamos aí, vou o quanto eu aguentar. E a gente meteu marcha lá numa voltona na USP. E ela falou, ah, André, daqui para frente eu não consigo mais. Eu falei, pô, que legal que você pelo menos se predispôs, sabe? A Sim, sair da sua zona de conforto, vir aqui, né? Eu troco muito essa ideia com as meninas que correm comigo, desse lugar, sabe? De vocês pisarem firme mesmo, entendendo todas as questões de segurança real, assim, que acometem vocês para poder sair de casa. Eu tenho total segurança, mesmo não tendo segurança, de sair 5 da manhã de casa para poder chegar na USP 6 horas, 6h30 e mandar meu treino. Mas eu imagino que ela, sozinha, para sair do mesmo lugar, ou de lá de onde ela mora, para poder fazer esse mesmo trajeto, pegando um transporte público, já é muito difícil, porque vocês têm sim. outras questões a se considerar, né? Então, pô, eu admiro muito ver você correndo muito forte, sendo líder de um projeto muito bacana também, se conectando com essas pessoas, marcas e movimentos também, para poder trazer isso para mais próximo da sociedade, sabe? Para ser uma coisa que seja de fato democrática, sabe? Não fica Sim. só no papel. Ah, pô, legal, tem um parque lá, mas como que eu faço para chegar naquele parque? Tem sempre corrida lá naquele parque. Poderia ser para todo mundo. Ah, então eu acredito que eu tenho o papel de mostrar para as pessoas como elas chegam naquele parque. Então eu faço conteúdos do tipo, né? Pô, eu Uhum. vou pegar o metrô. Será que alguém já pensou em fazer um vídeo desse, o cara pegando o metrô, mostrando onde, como que ele chega no parque, para que mais pessoas, né, que não têm acesso fácil a essa informação, porque hoje você é bombardeado, né, nessas redes com muita coisa. Mas às vezes o que é importante, acho que deixa passar, né? Pô, Sim. legal, tem corrida no parque. Mas como que o cara chega lá? Ah, você pode pegar um Uber, é uma opção. Você pode pegar o 99. Mas, pô, eu não consigo porque é muito longe. Ah, mas tem um caminho aqui que você faz, você pega um ônibus, você gasta 5,40. E aí com R$ 5,40 você chega naquele lugar. E aí vai ter um treino lá para você que é de graça, você não precisa nem pagar, porque tem 35 staffs lá, sabe? Tem uma mina que pega o megafone, dá um papo maneiro, então você pode levar sua esposa, você pode levar sua filha. Eu digo até que você pode levar seu cachorro, porque a gente tem corre aqui em São Bernardo de uma outra comunidade também,
que os caras têm um cachorro que corre lá, mano, e acompanha, sabe? É muito legal criar esses espaços que são de Sim. verdade inclusivos, né? Onde a mulher se sinta segura e pertencente, onde você pode levar seu pet e ninguém vai ficar mexendo nele, sabe? A não ser que você autorize, mas você cuida do seu cachorro aí, mano. Aqui não, ninguém vai ficar de babado do seu cachorro. Assim como se você levar o seu filho, a comunidade tem essa responsabilidade de cuidar, mas responsável é você, né? Papai, mamãe. Até essa criança aí também, para você ver que esse movimento é legal, sabe? Para que cada vez mais cedo essas crianças consigam se inserir no esporte também, porque eu acredito que é um bom caminho. É um bom caminho para mudar essa nossa sociedade, é um bom caminho de você ter um respiro, né? O seu dia a dia que te amassa. E, pô, a gente falou bastante aqui, e eu queria já começar esse nosso caminho aí para fazer as devidas despedidas e tal, mas eu queria te perguntar e que você pudesse trazer pelo menos três referências de pessoas que você conhece, que corre, que amassa e que você acha muito maneira, assim, muito. E três. Entre homem e mulher, assim. Aí você me compromete, André. Ah, eu Não, tô sou um amor de zoando. pessoa, mas nem sempre. Ó, pra mim, eu, tipo assim, as minhas maiores referências são pessoas próximas a mim. Eu acho que às vezes a gente se busca a referência muito distante, então eu gosto de pessoas próximas a mim. Então, pessoas que eu admiro bastante na relação que elas têm com a corrida, dedicação e tudo mais. Uma dessas pessoas é o Renato, que é o meu parceiro de treino, né? Tudo começou com o Renato, a gente treinando, né? A gente treinava bike, natação, corrida, quase tudo junto. É claro que na corrida não chegava nem perto, né, dele, mas a gente treinava junto. Então, assim, de saber que tem uma pessoa ali. Então, ele é uma das referências para mim. Outra grande referência que eu tenho é a Lívia, também treino com a Lívia. A Lívia, você conhece também, é uma Ah, mina massa foda, também. já fez várias maratonas, então, tipo, é uma inspiração, porque eu vejo que ela tá sempre ali, focada na dedicação. E uma terceira pessoa, ai meu Deus, tem tanta gente. Não, brincadeira, pensei aí. Ah, eu vou colocar, sabe quem? A minha irmã, porque é a minha irmã que me levou pra corrida. Não tem Pô, como que ser outra demais que você pessoa. lembrou dela, hein? Né? A minha irmã, que tá aí, vai fazer 52 anos esse ano, tá firme e forte no esporte. Ela ainda, ela tá no triatlo ainda, eu saí do triatlo, mas ela ficou. Então ela nada, pedala, corre, é super ativa, também trabalha na área da educação. Então ela é uma referência para mim também. Eu acho que às vezes as pessoas se assustam um pouco quando a gente, não tô falando de você, né, mas assim, de modo geral, de você não trazer referências muito, né, distantes assim, mas eu gosto de ter como referência as pessoas que estão próximas a mim, que eu conheço de perto e, enfim. Pô, que bom. Que bom que você trouxe pessoas próximas. Eu acho muito legal, assim, mostra realmente essa proximidade, né, que a gente tem com o ambiente que a gente quer criar, né, de você fortalecer e sempre favorecer quem está perto de você. Eu acredito que são as pessoas que você pensa com maior frequência, que você se vê também fazendo algo parecido, né, então é muito bom. E eu acredito nessa admiração, nessa troca aí pessoal. Quanto mais próximo de gente, de pessoas que você quer se tornar, né, igual ou parecida, mais claro é o teu caminho para você prosperar, né? E pensando Sim. sempre em coisas boas, né? Que a gente é fruto desse meio aí que a gente vive. Então, pô, que legal que tem pessoas iguais a Lívia, a Renatinha, sua Sim. irmã, né? Tem A galera tem que muito agradecer mais muito, né? pessoas que eu me inspiro, mas só tinha três. Eu tenho muitas inspirações. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela já corria, mas com a corrida ela tem superado o luto de perder uma filha. Tem várias pessoas reais que estão na corrida, assim. Porque às vezes eu sempre falo, né, para as pessoas que
se comparar às vezes com aquele influencer, criador de conteúdo e tal, que só faz aquilo, né? Claro que não, é o trabalho da pessoa, eu super entendo, mas às vezes você não tá medindo, essa régua tá desigual, porque não é a sua rotina de trabalhar, é, de acordar para fazer seu treino antes de ir trabalhar. Então, assim, eu procuro me espelhar nessas pessoas mais próximas e que entendem, né, como a corrida muda a nossa relação com tudo, com a cidade, com o universo e com a sociedade de forma geral, com tudo, assim. Então, eu acho que é bacana a gente procurar pessoas reais para se inspirar. Pô, bacana, legal. Aproveita e me fala aí, qual que é. Eu vou te dar duas agora, vai. Quais são as provas que você mais gosta de fazer, assim? Que você fala, essa aqui e essa aqui, para mim, elas são indispensáveis. Eu faria todo Olha, ano essas provas. Pode ser uma que você nunca fez também, mas que você tem vontade de fazer, vai? olha, Maratona do Rio é uma prova, assim, que é incrível. Por toda a energia que tem no Rio de Janeiro, eu acho que envolve. Eu fui em 2024, eu estava no Rio, na, na época da maratona, mas não fiz prova. 2024 foi um ano que eu não estava seguindo planilha, que eu estava correndo pelo puro prazer de correr. Então, eu corria o quanto eu queria, a hora que eu queria, o dia que eu queria. Então, eu fui só para passear, encontrar alguns amigos que iam fazer a prova. E aí eu já fiquei assim, meu Deus, por que que eu não tô treinando para fazer essa prova? Que legal correr na orla do Rio de Janeiro, passar pelas praias e tudo mais. E aí o ano passado eu fiz a meia lá e aí já foi incrível, né? O lugar, a vibe, as cores do Rio, é tudo perfeito. Até o calor, assim, se você tiver bem treinado para isso, você vai lidar bem com o calor e o calor vai ser só um detalhe. E aí, esse ano eu vou voltar para fazer minha primeira maratona lá. Então, tô ansiosíssima. E é uma prova, assim, tipo, que eu recomendo muito. Acho que todo mundo deveria fazer prova no Rio, que é bom demais. E a outra prova que eu já fiz e eu achei bem bacana também é a Specit. Eu acho que correr. Uma coisa que eu sempre falo em relação ao DG também, que a corrida acaba mudando a nossa relação com a cidade. E uma coisa que a gente ouve muito no corre é as pessoas falando, nossa, eu nunca passei por aqui tipo, nunca passei por aqui andando ou correndo, só passo por aqui de carro, de ônibus, só passo longe. Nossa, tô passando por aqui. Tipo, aí a pessoa observa todo o movimento da cidade, um grafite, sei lá, uma arte no meio da cidade. Então, assim, eu acho que é legal também a gente pensar na corrida por esse lado, e eu acho que a SP City, você corre ali por São Paulo, você passa por ruas que você imagina, você fica, meu Deus, imagina o trânsito que é isso aqui durante a semana, e nesse momento a rua tá fechada para mim, para correr. Então, assim, é muito legal esse movimento de se relacionar com a cidade através da corrida. Então, assim, as duas provas que eu já fiz e vou fazer de novo são essas, a Maratona do Rio e a SP City. Eu estou ansioso por esse mega evento aí, que é a Maratona do Rio também. Sou muito suspeito para falar, porque eu gosto bastante dessa prova. Deixa a cidade com uma outra característica, sabe? É um misto de energia de carnaval com energia de Réveillon, sabe? Sim, é, E aí são números mesmo. É o terceiro maior grande evento que acontece naquele lugar, sabe? E aí você pensa, como que uma coisa pode ser tão grandiosa quanto o carnaval? Parecida, né? Como pode ser quase um Réveillon, né? Mas modifica a dinâmica do lugar, impulsiona a economia local, sabe? Você vê sim, coisas muito maravilhosas. Você vai numa feira, come um pastel, vai lá no Ponte da Batata, vê a Duque Madureira, sabe? Vê a galera dançar Black Charme, você vai ver os Arcos da Lapa, como você vê nas novelas, né? Tipo, a novela de Manuel Carlos, que legal, toda aquela estética, e você vive isso. A cidade, ela não para, né? Não para sim. assim. O corredor para porque tem outros hábitos, que são hábitos matutinos, mas à noite,
A noite carioca é muito legal e agradável de se curtir na hora da praia, fazendo uma caminhada. O que toma uma cervejinha, vai no barzinho, né? Corredor After também bebe, Beach, velho. É, também. Poxa, eu tem que fiz curtir. tanto passeio legal lá, nesse período de maratona. Não são férias, mas você pode comparar com uma mini férias porque pega um feriado e pegou esse Sim, feriado no passado. Então, sabe, aí você entrega o teu trabalho ali no último dia que você tem que entregar e você fica com uma janela de tempo muito grande para você se programar e poder viver essa experiência. A SP City, eu gosto muito dessa prova também, acho muito massa assim, correr por esses lugarzinhos assim de São Paulo que você realmente escreveu bem. Quando você passa de carro é uma dinâmica diferente, quando você passa à noite é um outro olhar, sabe? Tá tudo fechado e parece que é um tapete vermelho, assim, né? Vou colocar sim, assim, para você subir ali aquela 23 de maio e, poxa, de carro é muito mais fácil mesmo, sabe? Você pegar ali o viaduto Maria Paula e segurar aquela descidinha no joelho também, de carro é bem mais fácil, ou de busão, né? Mas dá um outro ar, assim, e a chegada é incrível também, né? As pessoas ali confraternizando. sim, Hoje, com esse movimento da corrida e esses espaços, né, que a gente está popularizando, que são as famosas cheer zones, a galera sempre está animada das crews de corrida para fazer isso acontecer. Existem vários movimentos, inclusive aqui em São Paulo, que é um dos lugares onde mais tem crews de corrida também, né? A galera se unindo para fazer esse mesmo movimento, sabe? Então, pô, muito legal. Ô, Ayara, eu queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas soubessem de você, porque a gente veio aqui para contar a sua história, e aí eu já vou abrir as pedidas. Eu queria que você falasse se você tem algum projeto que você gostaria que as pessoas soubessem, como a galera te acha aí, fala o seu arroba para o seu seguimento, sei lá, alguma coisa, porque esse espaço aqui, eu gostaria de deixar evidente que esse espaço é um espaço aberto, para a gente ter trocas que enriquecem o movimento que a gente faz, que é da corrida de rua, sabe? E eu acredito muito que a partir desse processo de colaboração a gente consegue mesmo alcançar outros lugares, potencializar o que nós fazemos, que é trazer esse bem-estar, sabe? Esse conforto. É um investimento mesmo em saúde, que as pessoas entendam que tem muito valor isso que a gente faz na rua, sabe? E que elas te paguem um preço justo para você sim. fazer esse movimento acontecer. Eu não estou falando só do dinheiro, é para você ter Uhum. tempo com a sua Sim, família, sabe? Poder desenvolver as suas coisas. Às vezes a gente fica muito dependente desse lance, né? Desse papel, que nem hoje você nem pega na mão, mas que é o digital. E a gente esquece desse movimento de se divertir mesmo, de fazer pelo outro, esse movimento da corrida, de estar junto, acreditar nessas iniciativas, né? Então eu sei que vocês colocam dinheiro do bolso de vocês, assim como vários grupos de corrida, para fazer o movimento primeiro pegar ar, sabe? E aí, quando ele pega ar, vai ficando mais complexo, porque você vai demandando mais coisa. Então, que bom que vocês contam aí com esses 35 staffs aí, fazendo esse movimento acontecer. Mas fala de você aí, eu quero ouvir de você, o que você bom, quer. eu acho que é importante, eu acho que foi legal esse bate-papo para as pessoas me conhecerem melhor, né? Para além dos recortes de 15 segundos que a gente posta nos stories, né? Que às vezes as pessoas acham que conhecem as outras só pelo Instagram e o Instagram é só um recortezinho do dia a dia. Então, eu achei que foi legal para as pessoas me conhecerem, saberem, né, que eu tenho uma vida para além do esporte, para além da UDG. A UDG não é minha atividade principal, né, é uma atividade secundária. Então, às vezes eu percebo que as pessoas têm essa dificuldade de entender que a gente não faz só o DG, que a gente não respira só o DG. Então, eu acho que é um momento bacana para as pessoas me verem também como humana, como pessoa aqui, né, nesse espaço virtual, mas, né, que a gente está falando aqui de pessoas reais. Então, e para mim ainda é tudo muito novo, por mais que a UDG, assim, tem.
um, um- tem um quê bem regional, assim, né? Que a gente está no interior e tudo mais. Então, assim, só as proporções que já tomaram no interior, às vezes eu ainda tenho dificuldade para lidar com isso tudo e conhecer tanta gente. Então, eu sempre peço para a galera ter paciência comigo. Até em dia de corre eu falo, não me fala nada importante, que no dia do corre eu fico nervosa. Mas eu fico nervosa porque eu quero sempre que o corre acabe bem e todas as pessoas terminem o corre bem, né? E sem nenhuma intercorrência. Então, eu acho que é mais isso mesmo, para as pessoas lembrarem que por trás da UDG também tem humanos, tem pessoas que estão no corre, em vários tipos de corre, e que a UDG não é só o dia do corre, que tem muito trabalho por trás de todo esse corre, né? Então, acho que é mais isso mesmo, para lembrar que estamos aí. Bom, e para fazer uma propaganda, vender um peixe aqui também. Manda. A nossa intenção com a UDG nunca foi criar uma assessoria, mas a necessidade de as pessoas se manterem ativas na comunidade. Muitas pessoas começaram a querer desenvolver mais na corrida e fazer novas distâncias, se inscrever para provas. Então aí a gente montou um squad aí da UDG com alguns profissionais capacitados, e aí a gente também está agora com esse braço da UDG, que é o UDG Squad. Então, já convido aí quem quiser conhecer e participar. Quarta-feira a gente vai fazer o lançamento no Corre, então são todos bem-vindos. Pô, que legal, hein? Que legal mesmo. E aí, como que eu faço para me inscrever nisso aí? Porque eu quero conhecer um pouco mais. Sou um possível aluno aí de vocês. Me convence. Então, aí a gente tem a nossa página no Instagram, que é o DG Squad, né? Tem alguns posts em collab com o DG. E aí chama a gente lá, a gente já manda uma apresentação que explica tudo. A nossa apresentação é bem completa e a gente está aberto para tirar dúvidas, porque a gente entende, né? A gente já tem recebido um público que nunca frequentou uma assessoria, que está iniciando agora. Então, a gente libera todo o passo a passo, explica tudo, e com aquele acolhimento UDG que a galera já conhece, né? Então, é isso. Ah, que bom. Viram aí, né, Agora, galera? O movimento tá rodando. sim. A Yara deu um papo muito maneiro aí. Acho muito legal isso. Ver essas oportunidades e ir para cima dessas oportunidades, sabe? Com muita responsabilidade, né? Pensando Sim. nas pessoas também. E, pô, que legal. Eu fico muito contente aí que a gente conseguiu trocar essa ideia. Ufa, porque eu tava preocupado. Pô, se o Instagram não ia derrubar essa live hoje, a gente fez na semana passada com o Paulo. Ô, Paulo, não foi problema nem aí, nem nos dois links aqui, mano, que a gente tem. Então tá tudo certo. Mas ficou gravado e eu acredito muito, era no que eu falei pra você quando eu te convidei. Eu acredito que só a gente consegue contar a nossa história. Só Sim. você consegue contar a sua história do jeito que ela é de fato. Nunca ninguém vai saber tudo, né? Tudo não terás, mas está tudo certo. Mas é muito legal ouvir e conhecer um pouco mais as pessoas que a gente tá ali no dia a dia, que a gente admira, sabe? Vai criando mais admiração por entender que a régua das pessoas é diferente. E por mais que você esteja numa correria muito embaçada, né? Cuidar de adolescente não é fácil, ser responsável pela casa não é fácil, você tem que fazer suas marmitas, né? Não é fácil. Dar aula para essa galerinha que deve te deixar maluca, não é fácil. Mas você tá aí nesse corre aí e tá amassando na vida, né? Tentando respirar, progredir. Sim. Então eu te agradeço aí muito, valeu por esse papo. Espero rever você aí pessoalmente logo, logo mesmo, Sim. inclusive. E, pô, valeu, brigadão. Eu vou abrir aqui falando que esses registros eu não apago. Eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube. Eu acredito que tem muita gente que precisa ouvir, ver esse papo também. E aí eu aguardo a galera aí toda segunda-feira, até quando for possível ser na segunda-feira, para trazer pessoas assim, maneiras iguais a Yara, contar a história delas do jeito que elas acham interessante, assim, tem muita história bacana. Yara, Tá. brigadão mais uma vez, valeu por ter topado aí. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui primeiro, peraí.
Curiosa. Ah, Eu tava usando ela no final de semana, me perguntaram como que fazia para comprar essa camiseta aqui. O cara chegou para mim e falou, "Ô, mano, gostei dessa sua camiseta aí, o que que é o DG?" Aí eu falei, é uma galera underground que tem lá em Sorocaba, eles mandam um treino da hora de corrida. Ele é de corrida isso aí? Porra, mano, mas eu usaria aí pra fazer um rolê. Aí eu falei, entra na página deles lá, mano, deve ter no site. tem no site. É isso aí. Inclusive, esse é o nosso modelo de rolê mesmo. A gente já pensa nisso, que todo mundo corre, quer mostrar que corre, então vamos fazer umas peitas de rolê, né? Responsa. É isso mesmo. Responsa. A gente é o lifestyle da corrida. É isso Sim. aí. Ayara, obrigado. Valeu, Valeu aí André. mais uma vez. Tamo Beijão. junto, hein? Foi uma honra bater esse papo com você. Ah, brigadão. Valeu. Valeu, Valeu, tamo pessoal. junto. Obrigadão. Boa noite aí, hein? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.